Então vamos para a nona perguntinha. Você tem tendência à formação de nódulos e edema? Né? Então também é importante. Por quê? Porque tem paciente que pouco mexe na pele e causa um edema exacerbado. Né? Então aí você entra com o corticoide, né? Você já sabe, já fala para o paciente, para ele ficar em repouso, entrar com gelo nos 3 primeiros dias. Né? Você oferece uma máscara, né? Que ele coloca, que ele pode deixar no freezer, e depois ele está usando isso a cada 20 minutos, descansa 10 e repetir o ciclo 5, 6 vezes no dia. Olha o conforto que você vai trazer para o paciente. A gente sabe que a dor no pós-operatório ela vem do edema. Quanto maior o edema, maior é essa dor. Então, se você traz esse conforto, você já ganha o paciente, porque ele vai querer fazer de novo. Ele vai indicar, vai falar para os outros colegas, para os amigos, né, que o procedimento é tranquilo, que não dói. Agora, se ele já tem um problema de exacerbação de edema e ele causa muita dor no pós-operatório, né, então você vai fazer uma propaganda negativa do procedimento. Tá certo? 10ª perguntinha, já tomou anestesia local? Que é muito importante. Tem pacientes que têm alergia a alguns certos tipos de sais anestésicos. Então a gente precisa ter um arsenal no nosso consultório, tá? Para que você possa modificar a anestesia. Né? Então a gente faz a solução de Klein, nós vamos ensinar para você a fazer, que traz um conforto com o uso associado de bicarbonato de sódio. E a gente precisa saber se o paciente, com aquela solução anestésica, está seguro para ele fazer a cirurgia. Tá certo? O procedimento. 11ª perguntinha. Se sim, ocorreu tudo bem, né? Então, às vezes o paciente ele tomou anestesia, teve alguma reação, mas foi passageira. Então, às vezes na segunda oportunidade, aquilo ali pode ser mais agressivo. Então é importante até orientar o paciente de carregar na carteirinha dele uma carteirinha colocando quais são os medicamentos, quais são os anestésicos que ele é alérgico, caso ele ocorra, né, algum acidente. Tá? 12ª perguntinha, possui dor na TM? Né? Por quê? Porque é importante registrar, porque tudo que acontece depois do procedimento que você for fazer, se você não registra aqui, pode ser muitas vezes coincidência, mas aí o paciente começa a falar, doutor, depois que eu fiz a New Face, eu comecei a ter dor, estalido, crepitação, zumbido, porque a pessoa começa a perceber mais, né, as mudanças na face dela. Às vezes ela já tinha uma pinta, há muitos anos ela nem vê, ela nem sabe que tinha aquela pintinha. Acontece muito na ortodontia, a gente registra, né, as fotos intraorais. Então, quando o paciente chega no nosso consultório, a primeira coisa que a gente pede são as fotografias, as radiografias e as análises cefalométricas. E é interessantíssimo como que o paciente esquece como que eram os dentes dele. Quando a gente tira o aparelho depois de 1, 2, 3 anos, e ele vê aquelas manchinhas no dente, ele fala, ai doutor, e essa manchinha, será que foi o aparelho? Bom, se você não registrou como que o paciente chegou, você vai levar a culpa. Tá? E na face não é diferente, tá certo? Então registra se o paciente tem, quando ele abre a boca, estalido, crepitação, zumbido, problemas, né, de DTM, de distúrbios temporomandibulares. Coloca na fichinha e pede para ele assinar. 13ª pergunta, se o paciente já fez preenchimento. Por quê? Vamos supor que a gente vai colocar o fiozinho na região da maçã do rosto, do malar. E o paciente já fez um preenchimento nessa região, tá? Então, quando a gente vai colocar o fio, pode ser que extravase produto, não é verdade? Então, a gente vai ter um certo cuidado nas regiões que foram preenchidos com ácido hialurônico, tá? Outra coisa, vamos supor que você vai fazer um preenchimento no paciente. A gente sabe que existe 2 tipos de preenchedor, tá? Então, nós temos os preenchedores monofásicos, tá? E bifásicos. E não é interessante misturar esses preenchedores. Por isso que quando você vai fazer um preenchimento num local que já foi preenchido, é importante você perguntar qual era a marca desse produto. Geralmente o paciente não sabe, tá? E ele também não quer passar o contato de quem ele fez. O ideal era você entrar em contato com um profissional e perguntar para ele qual foi o ácido que foi utilizado. Porque se você mistura, tá, com
mono com bi, pode dar uma reação alérgica, não é legal. O legal é você sempre usar o mesmo produto naquele local, tá certo? Se ele já fez toxina botulínica, né, se ele teve alguma reação, como que foi a experiência desse paciente. Por quê? Porque aí você vai poder usar o mesmo ou outra toxina. Tá? E eu gosto aqui na clínica sempre de estar fazendo um rodízio dos produtos da toxina botulínica para que evita de causar uma imunogenicidade, né? Não tem nenhum estudo falando sobre isso, tá? Mas eu acredito que tudo que você fica usando, sempre a mesma coisa, chega uma hora que parece que o corpo vai acostumando, né? Então tem a tendência de perder o efeito. Então eu gosto de fazer um rodízio, tá? com as toxinas botulínicas. 15ª perguntinha, se ela está grávida, né? A gente sabe que é gestante, a gente tem que evitar, né, tudo nela. Então a gente... por quê? Porque se acontecer alguma coisa com a criança, ela vai culpar você, tá certo? Mesmo que a gente sabe que colocar um fio, por exemplo, não causa nenhum problema. Toxina botulínica eu já cansei de fazer em mulheres que descobriu uma semana depois que estava gestante. Já nasceram as crianças e as crianças não tiveram nenhum problema. Mas a gente, se o paciente relatar que é gestante, conversa com ela, fala para ela ter calma, que quando o neném nascer, ela volta e a gente faz os procedimentos, tá bom? 16ª perguntinha, se ela é fumante. A gente sabe que o paciente fumante, nada funciona na pele, é super difícil de tratar aquela pele de fumante, porque é uma pele está intoxicada, né? Perdeu as informações de produzir elastina, colágeno e ácido hialurônico, então é difícil de tratar o paciente, né, fumante, porque é uma pele muito desidratada, tá certo? Mas você vai ver que a New Face ela consegue, né, trazer vitalidade para essa pele. Mas é importante você relatar, falar, olha, se você sabe que quando a gente é fumante, os tratamentos são diferentes, tem menos resultado que uma pele natural. Tá? Então é importante você avisar para não criar tanta expectativa no paciente fumante. 17º, o paciente é diabético, né? O diabético ele tem uma baixa de imunidade. Então, eu gosto sempre de saber se ele está compensado. Às vezes a gente até faz na hora, tira a glicemia do paciente para ver se está legal. Por quê? Porque se você fizer uma New Face no paciente diabético descompensado, a chance dele ter uma infecção é muito grande. E para você tratar essa infecção é muito difícil, tá? Então a gente precisa sempre fazer os procedimentos em pacientes compensados. Aí não tem problema, aí faz uma profilaxia com antibiótico e você está liberado para fazer a cirurgia, tá certo? 18º, se o paciente é anêmico, tem problema, né, se tem algum problema na parte sanguínea, né, porque vai envolver a parte de cicatrização, né, vai haver uma diapedese dos fibroblastos que vão se diferenciar em colágeno. Então, o paciente ele tem que estar apto à cirurgia. E isso que é a anamnese, né? É saber se o paciente está apto ou não à cirurgia. Simples assim. 19º, se o paciente é hipertenso, tem problema de pressão. Tá? Então, eu gosto de colocar um oxímetro no dedo do paciente durante a cirurgia para ver como é que está a saturação das hemácias, como é que está a frequência cardíaca. É fundamental você estar acompanhando, né, o batimento cardíaco do paciente durante o procedimento. 20º, já realizou algum preenchimento facial com PMMA, né? Então a gente tem que ter esse cuidado, porque tem muito paciente que fez preenchimento com PMMA e a gente colocar junto com o fio, a gente pode às vezes acelerar a reabsorção do fio, né? Porque o PMMA é um corpo estranho, seu corpo está ali sempre em processo inflamatório, ele é encapsulado, tá, pelo seu organismo, e se você perfura aquele encapsulamento, você vai gerar uma inflamação exacerbada e pode atrapalhar o sucesso da New Face. 21ª, tem evento festivo nos próximos 30 dias, então se o paciente às vezes vai ter um casamento, né? Então a gente tem que programar a data. Por quê? Porque
acabou de fazer o procedimento, às vezes está com o rosto inchado, não vai ficar legal nas fotos, né? Pode acontecer alguma ocorrência, pode acontecer alguma intercorrência, né, que tem que tratar, às vezes o paciente não vai estar, né, no 100% para a festa, porque ele quer fazer procedimentos estéticos para estar bem na foto, né, para levantar a autoestima no evento. E aí você vai e faz um procedimento que de repente com 30 dias não está legal, que é o tempo que demora para poder desinchar, ficar com naturalidade. Então é importante você remarcar a data do procedimento. Se ele irá viajar, 22ª pergunta, se ele irá viajar de avião nos próximos 7 dias. Isso para New Face não tem importância. Agora, se você for fazer um preenchimento, a gente sabe que a pressão barométrica provocada pela viagem de avião, ele pode deslocar, tá, o seu preenchedor. E isso vai alterar o sucesso do procedimento. Então é importante você saber se ele vai viajar ou não nos próximos dias, tá bom? E por último, se ele já fez alguma cirurgia plástica, né? Igual eu falei da rinoplastia, é importante você saber. Por quê? Porque aí a anatomia muda, né? Então a gente vai saber que vai estar pisando em casca de ovos. Então muitas vezes a gente até contraindica, né, qualquer procedimento em cima da área que foi feita a cirurgia plástica. Tá certo? Então, espero que tenha gostado da aula. Essa aula é uma das aulas mais importantes. Você precisa ir a fundo, tá? E descobrir realmente se o paciente está apto ou não a realizar o procedimento. Tá? Quando o paciente não está apto, a gente precisa fazer as compensações, estar preparado para atender esse paciente. A gente precisa ter um cuidado especial, tá? Porque às vezes o barato sai caro. Então a gente tem que ter essa cautela, a gente tem que ser profissional, tá? Então a gente tem que fazer por amor e não por dinheiro, tá certo? Então um grande abraço e te vejo na próxima aula. Tchau, tchau!